Olá, tudo bem com meus irmãos, minhas irmãs? Graça e paz. Aqui é o seu irmão João Rodrigues, tá bom? Vamos começar a nossa live nesse exato momento. O nosso aprendizado com o Espírito Santo, tá bom? Quero me apresentar novamente aos meus irmãos. Meu nome é João Rodrigues, tá bom? Pregador do Evangelho da Graça. Mais uma vez estou aqui junto com meus irmãos para crescermos em graça e conhecimento, falar de um tema muito bom, importante como os demais. E hoje vamos falar sobre o mandamento que Cristo deixou para a sua igreja, que muitas das vezes nós confundimos com esse mandamento. Então, nós vamos aprender com o Espírito Santo em relação a esta mensagem que será tão edificante para o nosso espírito, tá bom? Então, de antemão, eu quero comunicar aos meus irmãos que se vocês sentirem no coração e quiser se inscrever no canal no YouTube, lá no YouTube é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Esse é o canal no YouTube. Se você quiser se inscrever, se inscreva, ative o sininho, dá um like lá, maravilhoso, tá bom? E compartilhe com seus amigos, com seus amigos, faça com que essa mensagem corra, chegue o mais rápido possível ao coração, à mente dos elites que ainda estão no sistema religioso, tá bom? De antemão, quero já dizer, meus irmãos, que eu não prego para salvar ninguém, até porque nós já somos salvos, eleitos antes da fundação do mundo. E o que eu levo é a mensagem da graça do Cristo ressuscitado para alcançar a mente dos eleitos que ainda estão no sistema religioso, tá bom? Então, o tema hoje é: qual é o mandamento que Cristo deixou para a igreja de Cristo Jesus? E eu preciso entrar no texto básico que nós vamos estar meditando hoje nesse exato momento, e está em Mateus capítulo 22, 34 ao versículo 40. Então, você que já está comigo na live, eu quero convidar o meu irmão, a minha irmã, a abrir a Bíblia. Dentro da Bíblia está registrada a palavra de Deus. Sabemos que é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que dá o entendimento, é a palavra de Deus que nos liberta do sistema religioso. Então, dentro da Bíblia, nós encontramos as verdades do Cristo, o Criador. Mesmo que haja em algumas partes adultério, acréscimo, sentido de outras palavras, até porque nós sabemos que as Escrituras ela foi adulterada em diversas partes. Mas quem tem os olhos iluminados e procura estudar a fundo as Escrituras Sagradas não deixa ser enganado pela manipulação dos escritores da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, quando a gente vai falar de um assunto, a gente estuda bastante para poder passar o entendimento com mais clareza para o meu irmão, para a minha irmã que acompanha a mensagem do Evangelho da Graça, tá bom? Então, vamos lá. Mateus capítulo de número 22, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Eu aconselho você, se caso você tiver a sua Bíblia aí na sua residência, abra comigo a sua Bíblia, vamos ler, vamos crescer em graça e em conhecimento. Pegue uma caneta, anote assim no lado para você depois, quando quiser meditar novamente, você chegue lá, abra os escritos sagrados e medite, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40 diz assim: Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Ao 35 diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O 38 fala assim: Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? O versículo 40 diz assim: Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Preste muito bem atenção nesta passagem. Antes de entrar nesse assunto, eu quero relembrar aos meus irmãos que a lei, junto com os mandamentos, somando-se o total, era 613. 613. Nós sabemos que ordenança, preceitos,
ordenança e preceitos dada ao povo judeu era 513. Além desses 513, tinha mais 10 mandamentos. Então, quando Jesus cala os saduceus, os fariseus juntaram-se novamente para experimentar Jesus de Nazaré. E eles perguntam dos 10 mandamentos da lei, qual é o maior mandamento? O que me chamou a atenção aqui é que ele não perguntou dos 613, ele perguntou dos 10. Então tinha 513 preceitos da lei e mais 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, ele perguntou para Jesus. Os fariseus perguntaram, um dos fariseus perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Jesus responde, qual foi o maior mandamento da lei e dos profetas. Não é da igreja. Lá na frente você vai entender esta mensagem. O mandamento da lei. E ele diz com clareza, bem explicado, para que todos entendam, dizendo: E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento da lei. Perdão, meus irmãos. Esse é o primeiro maior mandamento da lei. Na sequência, Jesus já joga o segundo. E ele diz assim: Este é o primeiro e grande mandamento. E no versículo 39, ele diz: E o segundo semelhante a este. A palavra semelhante é parecido, é igual, na igualdade. É semelhante ao primeiro. Presta atenção, eu estou explicando devagar, fazendo uma introdução com calma, para você entendendo o que é mandamento da lei e o que é o mandamento para a igreja. É por isso que eu estou falando com calma, com clareza, para você entender o texto. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que o primeiro e maior mandamento fala de amor. Fala de amar a Deus, né? O segundo mandamento também fala de amor. Fala de amar ao próximo. Fazendo esses dois mandamentos, cumpre-se toda a lei e os profetas. Logo se entende que amar a Deus, que é o maior mandamento, ir amar o seu próximo, amar o próximo com semelhança ao primeiro, cumpre-se toda a lei e os profetas. Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, nesse exato momento que vi essa mensagem, que na época que Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, quando estava pregando o evangelho da graça, mesmo ele cumprindo toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei, como diz os Escritos. Algumas pessoas dizem que Jesus não cumpriu toda a lei. Dizem que Jesus não cumpriu o sábado. Jesus cumpriu, sim, o sábado. Ele não cumpriu o sábado na visão dos fariseus. Mas na visão do Criador, do Eterno, ele cumpriu, sim, o sábado. Porque fazer o bem no dia de sábado não é descumprir a lei. E se você for ver toda a trajetória, a história de Jesus de Nazaré, quando estava nesta terra, ele só fez o bem no sábado. Quando os seus discípulos comeram no sábado, quem comeu no sábado foi os seus discípulos. E não foi Jesus de Nazaré. Foi os seus discípulos que comeram. E é por isso que Jesus fala para os fariseus: se vocês entendessem o que é misericórdia. Não? Então, comer, matar sua fome no sábado, e foi os discípulos que comeram. Não foi Jesus. Isso é forte.
Quando Jesus cura no dia de sábado aqueles que estavam enfermos, que se aproximavam até ele, ele dá outro exemplo e diz para os fariseus: olha, se a tua ovelha cair em um buraco no dia de sábado, você não o socorre? Então, praticar coisas ruins no sábado é descumprir a lei. Mas praticar coisas boas no sábado é cumprir a lei. Por essa razão, as escrituras sagradas não podem se contradizer. E afirma com clareza que Jesus cumpriu toda a lei. Ele guardou todos os preceitos, ordenanças e mandamentos. E ele ainda explica e dá uma aula para os doutores da lei, para os fariseus, dizendo que o maior mandamento é o amor. O segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo, é o amor. Então, na lei e os profetas, o maior mandamento, ou seja, amar a Deus, que é o maior mandamento, e o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo, cumpre-se toda a lei e os profetas. Então, se a gente entende que lá em Romanos capítulo 10 e versículo 4 é o fim da lei, logo esse mandamento, que é o maior mandamento da lei, é amar a Deus, e o segundo é o teu próximo como a ti mesmo, esse mandamento ele deixa de existir porque era da lei. E o novo mandamento vai nascer, vai projetar na ressurreição de Cristo. Mas mesmo Jesus cumprindo toda a lei, o Jesus de Nazaré, mesmo cumprindo toda a lei, quando estava nesta terra, ele pregava graça. Ele cumpria a lei e pregava graça. E o que é graça, irmão João Rodrigues? Graça é favor imerecido. Em outras palavras, vou explicar melhor para você entender. Graça é mais ou menos assim: é você receber um salário por aquilo que você não tem trabalhado para o conquistar. Você está entendendo? Isso é graça. É você chegar no final do mês e alguém te pagar um salário de um mês sem você ter trabalhado para conquistar aquele salário. Então, Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, ele foi e pagou o salário pelas pessoas dos judeus, pagou o salário sem eles merecer, porque as escrituras apontam que todos eles estavam debaixo da lei, estavam debaixo de maldição e todos pecaram diante do Senhor, estavam destituídos da glória de Deus. Por isso alguém teria de vir, o Jesus de Nazaré teria de vir pagar aquela dívida, selar aquela dívida e resgatar o povo judeu da maldição da lei. Isso é graça, favor imerecido. Então, os judeus não foram justificados, e quando eu falo judeu, eu não estou falando todos os judeus, eu estou falando daqueles que creram. Os judeus que creram, eles foram justificados pela fé e não pelas obras, porque diante de obras ninguém consegue se justificar diante do Senhor. Então, graça é isso. Vou dar outro exemplo. Jesus vivendo a lei de Moisés, cumprindo toda a lei de Moisés, porque ele precisava cumprir a lei de Moisés para estabelecer seu novo reino, seu novo mandamento. Como ele vai dizer lá em João, que um novo mandamento vos dou. Eu vou já chegar nessa parte aí, para que vocês possam entender. Então, o que acontece? Jesus, uma certa vez, Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, no livro histórico de João, um período ele está lá, e de repente os doutores da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes e a população pegaram uma mulher em adultério e trouxeram até a presença de Jesus de Nazaré para ver o que ele o dizia, porque eles queriam experimentar Jesus, para ver se de fato Jesus cumpriria a lei. E eles chegam para Jesus e dizem: pegamos essa mulher em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Olha só, os doutores da lei com a lei de Moisés e Jesus com a graça no coração. Segundo a lei de Moisés, aquela mulher mesmo teria de ser apedrejada até a morte. Por quê? Porque foi pega em ato de adultério, não podia o adulterar, porque era apedrejada. Mas o que acontece? Aquela mulher não merecia um salário e Jesus foi lá, o resgatou com a sua graça. Você está entendendo o que é graça? Então Jesus disse assim: aquele que se achar sem pecado, lance a primeira pedra. E todo mundo conhece, sabe que aqueles homens foram se retirando e deixou ela lá. Então a graça de Cristo Jesus alcançou aquela mulher. Ela não merecia a graça, mas Jesus foi lá e pagou a dívida e resgatou ela da mão dos acusadores da lei de Moisés.
Isso é graça, favor imerecido. Então, quando nós pregamos a graça e dizemos que nós já somos eleitos antes da fundação do mundo, as pessoas do sistema religioso pira com isso. Quando diz que nós somos justificados pela fé, como diz em Romanos, o povo pira com isso, porque não entende a graça. Ninguém consegue ser justo diante de Deus pelos nossos próprios méritos, e sim pela graça. Então, quando você vai para João capítulo 13 e versículo 34, agora nós vamos conhecer o novo mandamento que Jesus deixou para a igreja. E talvez você vai questionar quando eu estiver lendo o versículo. Mas aqui em João capítulo 13, versículo de 34 em diante, Jesus está falando para os discípulos. Calma que a gente vai chegar lá, vai ler com calma, com clareza, para que todos entendam o que é que Jesus de Nazaré está tentando passar. Ele vivia a lei, mas ele estava apresentando a graça, a nova aliança, o novo pacto, o novo mandamento. Se você ler com calma, com clareza, você vai entender. Então, João capítulo 13 e versículo 34 em diante vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, a vós que também vos uns aos outros amei. Olha o novo mandamento de Jesus. Presta atenção. Na lei de Moisés, o máximo que um israelita conseguiria fazer é amar o próximo como a ti mesmo. E nem isso eles estavam conseguindo fazer. Mas quando eles conseguiam, na lei de Moisés, amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, na igualdade, o máximo que poderia fazer era amar alguém como a mim mesmo. Era o máximo. Não tinha como galgar mais do que isso aí na lei de Moisés. Por isso que fala que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você olhar aqui, capítulo 13 de João, do versículo 1 até o versículo 38, todo o capítulo, você vai entender que aqui se trata de umas partes que me chamou muita atenção, que vai falar sobre o traidor de Judas. Então, presta atenção. Jesus, presta atenção, se Judas verdadeiramente o amasse a Jesus, você está entendendo? Ele não teria feito o que fez. Judas, aqui nesse texto aqui, em cima, se você for ler todo o capítulo, você vai entender que aqui está falando sobre o traidor. E sobre, Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Para o seu discípulo. E talvez você está questionando, mas o livro histórico é para os judeus. Claro que é para os judeus, eu sei. E sei que aqui Jesus está falando para os discípulos. Mas ele vai falar de um novo mandamento, eu vos dou. Ameis uns aos outros. E esse mandamento ele vai dar depois da ressurreição. Ele não vai dar antes da cruz, não. Aqui ele está exemplificando que Judas não o amava, por isso o traiu. Mas Jesus o amou na sua perfeição. Ou seja, o que é o novo mandamento? É alguém amar uma outra pessoa sem o merecer. E por isso que Jesus fala já diferente. Ele diz assim, no versículo 34, um novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. E ele diz, que vos ameis uns aos outros, e eu vos amei, a vós que também vos uns aos outros, vós amei. Então, na lei, o máximo que poderia era eu amar o próximo como a mim mesmo. Mas na graça, eu vou além disso. Eu amo alguém além do merecido. E foi o que Jesus fez. É tanto que Judas, quando beija Jesus no seu rosto, ele fala, amigo, tu me traz com um beijo? Tu me trai com um beijo? Judas beija no rosto de Cristo como sinal para os soldados prenderem a Jesus. Está traindo Jesus e Jesus automaticamente chama ele de amigo, mesmo o traindo. E se você for olhar a continuação da leitura, agora eu vou ler todo o texto para você ver, capítulo 13, versículo 34, 35, 36, 37, 38, diz assim, e um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos ameis, e a vós que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amar uns aos outros. Aí você fala, olha irmão, tá vendo como está falando para os discípulos? Não está falando para nós que somos igreja? Beleza, concordo com você. Então vamos rapidinho lá em João capítulo 10, versículo 16. Vamos confirmar essa verdade. Vamos ver se tem base e fundamento
Se Jesus aqui não está pregando a graça, se ele está falando só realmente para os discípulos, se é só para os judeus, vamos confirmar essa verdade aqui. O mesmo livro histórico de João repetindo as palavras de Jesus de Nazaré, aqui não é o Cristo ressuscitado, ele repetindo, volta a relembrar, Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei e estabelecer a graça no Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele não vivia a graça, ele vivia a lei e pregava a graça. E a graça só se manifestou na ressurreição do Cristo ressuscitado. A graça, ela é estabelecida da cruz para cá. Antes da cruz é lei, depois da cruz é graça. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, carne. Depois da cruz é Cristo ressuscitado, é graça, favor imerecido. Eu acredito que você está entendendo a mensagem da palavra do Senhor. João capítulo 10, versículo 17, diz assim, olha só que palavra forte, pancada, é mocotó, como diz o nosso irmão Geraldo Moraes. Olha o que diz aqui. 10 de João, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Em outras traduções diz deste aprisco. Também me convém juntar esta, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quem é essas outras ovelhas aqui que Jesus de Nazaré está falando? Que ele ainda precisava juntar e colocar no curral. Está falando do gentil. Está falando de mim. Está falando de você. Além dele estar pregando para os seus 12 discípulos e para a nação de Israel, ele relata sobre essas outras ovelhas. Que não era do aprisco. Ele queria dizer que não era desse curral. Que não era da linhagem de Israel. Não era israelita. Mas olha o que ele está dizendo no texto, capítulo 10 de João, versículo 16. É isso que você precisa entender. Jesus de Nazaré vivia a lei, cumprindo a lei, o Cristo ressuscitado estabeleceu a graça para a igreja. Só que o mesmo Jesus de Nazaré, ao mesmo tempo que ele vivia a lei, ele pregava a graça. E nesse versículo aqui, capítulo 10, versículo 16, ele fala... Ninguém, olha o que ele diz, ainda tenho outras ovelhas, no plural. Ele está dizendo, eu tenho ainda outras ovelhas. Aí ele continua dizendo, que não são deste aprisco, que não são desse curral. Também me convém juntá-las, né? Juntar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Aqui fala do gentil. Você está entendendo? Então, vamos reforçar mais isso aqui. Então, eu preciso ir para Gálatas capítulo 3, versículo 28, sobre isso aqui que eu estou falando. Que Jesus de Nazaré, pregando a graça do Cristo ressuscitado, mesmo ele cumpria a lei porque ele estava na carne. É o verbo que se fez carne. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Veio para pregar para os judeus, né, o cumprimento da lei. E revelar para nós a graça do Cristo ressuscitado. Aí quando você chega em Gálatas capítulo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Só para confirmar essa verdade, para não deixar nenhuma lacuna na cabeça dos meus irmãos, né? Tem vezes que alguns irmãos ficam, muitas das vezes, confusos. Meu Deus, como é que eu faço para entender a graça? Tem paciência, que você, todo dia você vai se alimentando. Quando pensar que não, você está um expert na graça do Cristo ressuscitado. Olha o que diz Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28. Olha só, vamos ver se hoje a igreja de Cristo, né? Ou melhor dizendo, se Jesus ele é apenas dos judeus. Vamos lá. Jesus de Nazaré, sim, pregava para os judeus a lei de Moisés, mas estabeleceu para a igreja a graça. O novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros. E eu vou continuar falando e mostrando para você. Então, primeiro eu estou mostrando que nós, gentil, estamos unificados em Cristo ressuscitado. Da cruz para cá. Mas, porém, precisamos entender Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim. E nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem e nem mulher. Porque todos vós
todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, depois da cruz para cá, Cristo unificou na crucificação, na cruz do Calvário, quando ele estabelece, quando ele cumpre toda a lei, que ele aniquila a lei, ele estabelece a graça. E na graça, todos foram unificados em Cristo Jesus. E aí sim veio um novo mandamento. Agora eu preciso voltar lá para João, versículo de número 13, ou melhor dizendo, capítulo 13 de João, versículo de número 34 em diante, para continuar, para você entender. Já que eu mostrei para você que Jesus não estava falando ali só para os 12 discípulos e para a nação de Israel, mas ele também estava direcionando a palavra profética para as outras ovelhas que ainda não eram do aprisco, e elas iam ouvir a voz do bom pastor. Aí sim, agora você já entendeu, já mostrei para você, agora nós precisamos continuar dentro do texto base que está em João capítulo 13, do versículo 34 em diante. Mas eu vou estar lendo lá no versículo 36 em diante, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir. Olha que maravilha. Porém, depois me seguirás. Então, olha o que está dizendo Jesus de Nazaré para Pedro. Pedro perguntou: para onde que você vai que a gente não pode ir? Jesus de Nazaré fala: para onde eu vou, vós não pode ir. Não pode me seguir, mas depois me seguirás. Presta atenção. Jesus está falando para Pedro, em outras palavras, assim, ó, o que eu vou fazer, pelo que eu vou passar, pelo sacrifício que eu vou fazer na cruz do Calvário por vocês, você não pode passar por isso. Você não pode me seguir, porque esse propósito foi dado a mim, foi cabe a mim a cumprir a lei e fazer esse sacrifício, como está escrito na lei, que o Cordeiro tinha de tirar o pecado do mundo. Mas depois pode seguir. Então, depois que o Cristo ressuscitasse, aí sim os discípulos podiam seguir. Porque quem tinha de pagar aquele preço, aquela dívida, né, era Cristo, estabelecer a sua graça, né? É tanto que ninguém merecia, judeu ninguém merecia, tá? Ser pago aquela dívida, mas Jesus de Nazaré foi lá, pagou o escrito de dívida, nos resgatou, ou melhor dizendo, resgatou os judeus. E nós que nascemos depois do ano 70, já nascemos debaixo da maravilhosa graça, sem lei, sem maldição, entendendo que o novo mandamento já foi estabelecido em mim e em você. Então, qual é o novo mandamento que essa escritura fala? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, e amar uns aos outros no novo mandamento, no novo pacto, na nova aliança, é você amar alguém ali, além daquilo que ele merece. Ele não merece ser amado, mas porém foi amado. Judas não merecia ser amado, mas Jesus o amou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não jogou fora, não descartou. Apenas quem foi perdido, quem se perdeu, foi apenas Judas, porque era o filho da perdição, tinha sido predestinado para aquele fim. Então, quando Cristo estabelece um novo mandamento na igreja, ele estabelece na sua ressurreição, na cruz do Calvário. E que novo mandamento é esse, meu irmão? É o ministério do Espírito. Isso é revelação da graça, é palavra pura, sem fermento. Quando o Espírito Santo passa a habitar no homem, passa a habitar na mulher, ali está o novo mandamento. E que novo mandamento é esse? Está em Gálatas capítulo 5, versículo de 22, se não me falha a memória, para frente. Vamos ver se essa verdade confirma, lá em Gálatas capítulo 5. Vou provar para você qual é o novo mandamento que o Senhor deixou para mim e para você, que somos a igreja. Na lei de Moisés, no máximo que o homem poderia fazer era amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, na igualdade. Mas na graça, no Cristo ressuscitado, nós temos de amar o ser humano além daquilo que a pessoa não merece. Então, Gálatas capítulo de número... Vamos ver se é isso mesmo, Gálatas capítulo 5, da palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ver essa verdade. Gálatas capítulo 5, do versículo 22. Olha o novo mandamento que Jesus, o Cristo ressuscitado, estabeleceu na nova aliança, da cruz para cá. Presta atenção, Gálatas 5, versículo 22 diz assim:
mas o fruto do Espírito é amor. Lembra que Jesus disse lá no livro histórico de João, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros. Então aqui fala do amor. Então presta muito bem atenção. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O versículo 23 fala o contexto bem explicativo para nós entender. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem tem o mandamento do amor, o novo mandamento do amor, que vos ameis uns aos outros, não tem lei sobre eles, não tem lei sobre elas. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem, tá bom? Então vamos continuar aqui meditando e crescendo em graça e em conhecimento na palavra do Senhor. Vamos para Gálatas capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 2. Olha o que diz na lei de Cristo. Na lei de Moisés é uma coisa, e vamos ver na lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Gálatas capítulo 6, versículo de número 2 diz assim: levai-vos as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O novo mandamento para a igreja de Cristo Jesus é essa: é eu levar a carga do meu irmão e o meu irmão levar a minha carga. Fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala isso para os cristãos em Gálatas? Porque nós somos a igreja, nós somos os membros, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então nós temos de viver na igualdade, sempre suportando uns aos outros e levando a carga uns dos outros. Esta é a palavra fiel e verdadeira, pura, sem mácula. O verdadeiro mandamento é o amor. E esse amor, ele tem de ser manifestado na vida de todo homem, de toda mulher que prega o evangelho da graça. E nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Que nós que somos a igreja, hoje unificada, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de templos religiosos, eu não estou falando de placas de denominações de empresa. Eu estou falando de igreja, são vidas, são pessoas onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que creram, aqueles que creem, que têm o Espírito Santo, que acreditam. Então, quando o Espírito Santo, ele passou a habitar em mim e você, que foi depois, do dia do Pentecoste, que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne daqueles que creram, daqueles que acreditavam na promessa do Consolador, do Espírito Santo, automaticamente o novo mandamento passou a habitar em você. E qual é o novo mandamento? É o Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida, tá bom? Estas são as palavras que o Cristo ressuscitado colocou na minha mente para dividir com meus irmãos, com as minhas irmãs. Então você que está assistindo essa live, compartilha com seu irmão, com a sua irmã, tá? Divulgue o evangelho da graça o mais rápido possível, porque tem pessoas agora que estão no sistema religioso que precisam ouvir essas verdades, que foram enganadas décadas e mais décadas e agora tem a oportunidade de poder ver essas verdades que o novo mandamento o Senhor vos deu, que amais uns aos outros. Então, se você ama o seu próximo, divulgue essa mensagem, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, tá bom? Graça e paz, que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Não sei o momento que você vai estar vendo essa mensagem, mas o momento que você vê essa mensagem, que os seus olhos possam se despertar para a graça do Cristo ressuscitado. Abba Pai, e melhor noite, melhor tarde, melhor dia. Amém?